Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sei que é estranho me ver assim, sem overlay, offline, olhando pra câmera, mas esse vídeo vai ser bem comum mesmo. A primeira razão pela qual eu tô fazendo um vídeo é pra dar um sinal de vida. Caso alguém não saiba, eu tô em afastamento temporário. Eu queria dizer que eu procurei ajuda, que eu tô bem. E eu queria, do fundo do meu coração, agradecer todo mundo que prestou solidariedade, que manifestou apoio, porque foram muitas pessoas mesmo. Se você tá um pouco perdido a respeito do que eu tô falando, vai ter um vídeo aqui na descrição explicando a situação em pormenores. Só que a segunda razão pela qual eu tô fazendo esse vídeo é porque algo meio inesperado aconteceu. É isso que eu quero comentar de forma extensa nesse vídeo. Caso vocês não saibam, o MBL tem falado bastante dos comunistas, inclusive eu. E de todos os vídeos que eles já pegaram pra reagir, que eu já tinha feito, eu não esperava que o meu último vídeo fosse ser um deles. E não só eles reagiram a esse vídeo uma vez, mas eles reagiram várias vezes. Inclusive até o Monark comentou esse vídeo. Eu achei os comentários deles acerca do vídeo bastante interessantes, pra dizer o mínimo. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. O que eu quero deixar claro, logo de cara, é que eu não vou ficar rebatendo as coisas que eles falam sobre mim uma por uma. O MBL sabe muito bem o que tá fazendo, o MBL não tá lá pra ser convencido, e ficar rebatendo ponto a ponto é uma tremenda perda de tempo. O que eles estão fazendo é jogo de cena pro público deles. O que importa pra gente? Importa pra gente analisar a tática que o MBL tá empregando. É muito mais importante do que ficar rebatendo a terra plana da vez. Então, em primeiro lugar, alguma coisa que os comunistas estão fazendo na internet tá incomodando muito o MBL. A principal tática que eles adotaram é a tática da descredibilização. Eles estão tentando descredibilizar os interlocutores para que eles sequer sejam ouvidos. Por isso que vocês vão ver eles frequentemente falando da minha aparência, falando dos meus trejeitos, falando da forma como eu trabalho, em detrimento de falar do meu conteúdo. Então a ideia é, você sequer deveria dar atenção para essa pessoa. Eu não deveria nem ser levado a sério. Essa é a tática que eles estão empregando. O meu último vídeo caiu como uma luva para essa tática. Sabe como é que o Ian... O Ian Neves, os comunistas... Chamo de e-bolcheviques. Ele teve como é que é o nome daquela negócio? Burnout? Ele teve burnout de ficar gravar um vídeo de 1 hora por dia. Aí teve um burnout. Eu realmente não tinha visto o rir, vídeo. cara. Eu não tinha visto o vídeo, foi de primeira. O cara falou, ó, tem um comunista que falou que tá com burnout. Eu falei, por quê? Porque Fui eu ele que falei trabalhou. isso. Foi você, porque ele falou. Porque ele trabalhou. Eu falei, mano, o cara trabalhou e já tá com burnout, tá ligado? Com um coque, um óculos, estou colapsando, eu estou fazendo muitos vídeos, tô trabalhando demais. Meu irmão, velho, é isso que acontece quando o comunista trabalha um pouco? O cara colapsa, dá burnout? O Álvaro falando sobre burnout. Eu acho que tem algo de muito valioso de ver ele falando sobre isso em público. Tem uma outra entrevista. Não consegue nem lidar com a internet, já tá com burnout já. Mal começou, já tá pedindo pra sair. No caso do Monark, ele só tá repetindo o que o MBL falou. Vocês acham que o Monark assiste meu canal? Claro que o Monark viu no canal deles. Primeiro de tudo, eu quero esclarecer uma coisa. Se vocês voltarem ao meu vídeo original, vocês vão ver que em momento algum eu disse que eu tava com burnout, gente. Eu não tô com burnout. Eu não disse isso. E sabe por que eu não disse isso? Porque eu não sabia com que eu estava. Agora eu sei. Agora que eu fui procurar ajuda, eu sei. Mas na hora eu não falei. Eu só falei que eu tava com problemas de saúde mental. Só que tem uma razão pela qual eu acho que eles se apegaram tanto à coisa do burnout. O burnout, gente, é uma doença ligada diretamente ao trabalho. Então, pra eles, a ideia de eu estar com burnout é muito valiosa, porque eles tentaram fazer colar aquela ideia de que comunista não gosta de trabalhar. Vocês conseguiram ver isso, inclusive, na fala do Arthur Duval. Então, novamente, a tática de me descredibilizar. E na leitura deles, ou pelo menos no jogo de cena deles, é porque eu sou preguiçoso, é porque eu sou frágil, é porque eu sou fraco, etc, etc, etc. Um dos caminhos que eles têm utilizado para sustentar essa tese é bastante interessante, que é o caminho do comunista ideal. Ou seja, eles criam a imagem de um comunista ideal e contrapõe essa imagem à minha imagem. Você vê as fotos que eles postam, né? Muito prontos pra fazer a revolução. Ah, não, você pega aquele Ian Neves, tem um cara que vai ser o Rambo da revolução, é ele. Não, sério, cara, assim, você imagina o Che Guevara, que pegou uma moto, foi lá do sul da América do Sul até Cuba pra pegar em arma e fazer revolução, olhando esse cara. Tá ligado o Pepe Mujica, a história dele, né, cara? Que ele foi preso por 12 anos e tal. E tem um filme muito bom, inclusive, que mostra as torturas que eles sofreram, né? O cara ficou 12 anos, cara, sem ver uma mulher. Sem ver uma mulher. O cara ficou 12 anos sem ver uma mulher. Como vocês puderam ver, aparentemente, pro Monark, o comunista ideal é o Rambo, o que é muito engraçado, porque o Rambo é o arquétipo do soldado imperialista, ele é o inverso de um comunista, mas de qualquer forma, todas essas falas estão interconectadas. O Mamãe Falei fala do Che, por exemplo, e ele fala que o Che foi pra Cuba fazer a revolução. Isso tem duas frentes. Uma é que eles não compreendem como se faz uma revolução, e a outra é que eles imbuem nesses comunistas a visão liberal deles. O que eu tô querendo dizer com isso? Pra eles, a revolução é feita por um super-homem
que resolveu pegar em armas e acabar com o capitalismo na força do ódio. Um cara ou um punhado de caras, malucos, que são guerrilheiros e que são super-humanos. Já vamos deixar algo bem claro aqui. Quem vai fazer a Revolução Brasileira será a classe trabalhadora brasileira, assim como foi em todos os países que passaram por revoluções, tá? Provavelmente isso será feito, assim como foi nos outros países, na classe trabalhadora organizada na forma partido. Tem uma quantidade imensa de organização que precisa ser feita, tá? Todas as revoluções do século XX contaram com uma organização que durou anos. Eu preciso dizer outra coisa pra vocês, gente. Comunismo não é só guerrilha. Se sair na rua armado do nada fosse ser comunista, a única comunista do Brasil é a Carla Zambelli. Eu, por exemplo, trabalho com agitação e propaganda, uma parte fundamental da organização comunista. A Soberana, que é a organização que eu faço parte, disputa espaço na internet. E visto o incômodo que a gente tá causando no MBL, a gente tá fazendo isso muito que bem. Curiosamente, o Arthur Duval escolhe o Che, e ele não podia ter feito uma escolha mais infeliz, porque, caso vocês não saibam, o Che era médico, gente. E se tinha uma pessoa que se preocupava com a saúde mental e física do trabalhador, era ele. Inclusive, por isso que Cuba tem um foco tão grande na saúde. Agora, o cara assiste diários de motocicleta, acha que sabe tudo sobre o Che, nunca leu uma vírgula que o cara escreveu e usa ele como referência. O exemplo do Mujica também é estranhíssimo, porque parece que ele tá falando que só é comunista quem foi torturado, mas é lógico que não é isso que ele tá falando. O que ele tá dizendo é, comunista que é comunista atende um certo padrão de masculinidade. A questão é essa, e ênfase na masculinidade. Isso é o que eles acham que deve ser um guerrilheiro perfeito, um guerrilheiro viril. E quando eu tô falando isso, não é exagero não, tá? Essa galera aí, eles não aguentam nem com as minas do bolsonarista dos clubes de tiro, as namoradas dos caras do clube de tiro. Você manda aquela Juliana Zanata da florzinha na cabeça. Uma Juliana Zanata, eu pegava duas catarinenses bravas com uma arma. E sabe qual é uma arma? Eu daria um Lexotan pra elas entregarem pra vocês. É isso. Vocês... Acabou a revolução dessa galera. Pelo amor de Deus. É uma vergonha esses comunistinhas que surgiram. Os caras tratando mulher com inferioridade na cara dura, sem medo de ser feliz. Eles estão basicamente dizendo, essas mulheres bolsonaristas são mais macho que vocês. Ou seja, pra eles, a macheza é um horizonte do comunista. E não podia estar mais longe da verdade isso. Nosso horizonte é a organização. O horizonte do comunismo não é todo mundo levantar 100 kg no supino, tá? E eu deixei o exemplo mais curioso pro final. Eu fico imaginando, né, a galera que fundou o Partido Comunista Brasileiro lá em 1920, lá, os caras foram lá pra Rússia, pra União Soviética, de trem, tudo zoado, e aí os comunistas de hoje tem burnout porque... eu gravo umas lives. Como esse cara aí não é muito munido de repertório, ele tenta desesperadamente achar um exemplo na cabeça dele, e ele mete os caras foram pra lá de trem. Gente, se no dia da revolução tiver trem, vocês não vão poder contar comigo, tá? Trem é onde chega no meu limite. E essa visão deles todos do super comunista fez com que eles achassem uma fala minha muito engraçada. O que a gente pode fazer antes da Revolução Brasileira é buscar ajuda. E eu tô precisando buscar ajuda. Júnior do céu. Não, Júnior, eu não sabia que esses caras eram tão... O cara vai fazer terapia antes de dar um golpe de Estado. Antes de pegarem armas, eles vão no consultório do... Vão lá. O que a gente pode fazer antes da Revolução Brasileira é buscar ajuda. E eu tô precisando... Ai, meu Deus! Caramba, velho! Não dá, mano! Impossível! O que a gente precisa fazer antes da Revolução Brasileira? Um pouquinho de terapia e buscar ajuda. Pelo amor de Deus, velho! Vamos esclarecer um pouquinho o que eu falei aqui? O que eu tava dizendo ali é que a raiz dos nossos problemas de saúde mental, em último caso, é o capitalismo. E nós só vamos solucionar parte desses problemas de saúde mental de maneira definitiva com o fim do capitalismo. Então o que eu disse é, até o fim do capitalismo, o que nos resta é buscar ajuda médica. Eu não tava dizendo pra você procurar psiquiatra antes de pegar em armas, não era isso que eu tava falando. E isso tudo tem um propósito comum, dizer que eu sou frágil demais pra ser um comunista. E ele teve que se afastar do Dessa Letra Show lá, ficou um tempo. E por que eu tô falando disso tudo? Assim, é uma galera ver muito esses criadores. É muito Essa frágil. galera que o outro falou que vai chegar no poder e que os caras têm um burnout. A revolução. Eu preciso de férias na revolução. Já tá meio chato, é muito vitimismo. Assim, cara, eu nem tenho mais o que falar. Esse cara é um show à parte. Só assistir esse vídeo sem eu falar nada já é maravilhoso. Isso aí. Ai, preciso de terapia. Letrinhas na tela. Muito difícil a internet. Muito difícil. Ai. O que eu acho mais interessante dessas falas aí que vocês acabaram de ver é que elas miram em mim e acertam em cheio em todo mundo que tem problema de saúde mental. Eles já deixaram bastante claro que problema de saúde mental, sobretudo burnout, é coisa de gente fraca que não aguenta, é coisa de gente fresca. Eu queria fazer um relato pra vocês. Quando eu publiquei o meu vídeo sobre saúde mental, eu recebi
uma quantidade muito grande de mensagens elogiando a minha coragem. E por que que isso é considerado coragem? O Monark e o MBL acabaram de demonstrar o porquê. Muitas pessoas têm muito medo de falar pelo que estão passando, por medo dessa recepção, por medo de serem humilhados, por medo de serem menosprezados, por medo de serem alvo de chacota, pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelas pessoas ao seu redor. Eu vou reforçar isso de novo. Se você tá precisando de ajuda, procure. Você não tá sozinho, você não é fraco, e dizer que você chegou nos seus limites é um ato de coragem. Se você tá preocupado com deixar quem depende de você na mão, se um dia você entrar em colapso, aí sim que essas pessoas vão ficar na mão. Então você precisa procurar ajuda. E no topo disso tudo, eles repetem um argumento muito comum entre a direita. Isso não é burnout, isso é coisa muito burguesa. Burnout é papo de burguesinho. Pobre não tem burnout não. Pobre não tem burnout não, pobre. Porque assim, eu descrevi um pouco a minha vida, mas assim, eu não sou o cara que acorda às 5 da manhã pra pegar 3, 4 conduções, pra ir pra um trabalho muito difícil. Trabalha o dia inteiro até a hora do almoço, come um almoço ruim, trabalha à tarde, fim da tarde tem que pegar 3, 4 conduções, volta pra casa à noite, janta com a família, tem que ficar lidando com as crianças, ganha pouco, trabalha tudo isso pra ganhar 2 pau, 1,5 pau por mês, não sabe como é que vai pagar as contas, tá endividado. Esse cara não tem burnout, esse cara não se dá o luxo disso. Então a gente pode concluir que burnout é coisa de burguês e de burguês fresco. Gente, isso é um completo mito. Problema de saúde mental é generalizado na nossa sociedade. A questão é que as pessoas mais vulneráveis não têm acesso ao tratamento. Porque elas não têm acesso ao tratamento, as suas doenças acabam sendo invisibilizadas. Tem um estudo que o INSS fez dizendo que os acidentes de trabalho estão diminuindo, mas os problemas de saúde mental estão aumentando. O afastamento por questões de saúde mental já é o 3º maior fator de afastamento. Eu vou deixar o link aqui da pesquisa caso vocês queiram ler. Só que eu vou um pouco além. Eu, como sou historiador, eu vou trazer um pouco do aporte histórico aqui. Sempre a classe dominante brasileira taxou a classe trabalhadora como preguiçosa na história do Brasil. Desde sempre. Passando pelos portugueses chamando os indígenas de preguiçosos, passando pela escravidão com os escravistas falando que os negros tinham que ser escravizados porque senão eles não iam querer trabalhar, depois da abolição com a lei da vadiagem, tratando os trabalhadores brasileiros como vagabundos, até depois das migrações do Nordeste para o Sudeste, no qual surge o termo baiano e paraíba, que é o arquétipo do homem preguiçoso. Isso é histórico. Isso é sempre partindo da classe que não vive do trabalho. Dos aristocratas, dos burgueses, dos empresários, dos latifundiários. E que isso tudo tem a ver com o MBL, no final das contas. O MBL é uma organização que defende os interesses da burguesia e do empresariado. Mas se vocês voltarem ao exemplo que eu dei lá do Renan Santos, caso vocês não saibam, o Renan é um burguês. Inclusive é um burguês bastante endividado e com um monte de processo nas costas. Apesar da notícia ser antiga, eu só tô usando pra demonstrar pra vocês como ele é burguês mesmo. E só a minha menção de que isso pode ser um problema generalizado, problema de saúde mental, já incomoda muito o Renan. Então eu decidi falar sobre o meu caso agora, porque talvez alguma pessoa possa me ouvir e também pensar, eu não tô sozinho, não acontece só comigo. Eu vou fazer uma rede de solidariedade com as pessoas que têm burnout. O que tá acontecendo é que não, eu não vou fazer uma rede de solidariedade. A gente já fez uma rede de apoio. Aproveitando a situação para transformar algo negativo em algo positivo, vocês já ouviram falar do Sameca, gente? O Sameca é o Projeto de Saúde Mental Camarada. É um projeto que oferece atendimento psicológico com preços acessíveis para a nossa comunidade. Só que não só isso, a gente visa também organizar os trabalhadores que trabalham com saúde mental, porque esses trabalhadores muitas vezes são super explorados por convênios e são pessoas extremamente desvalorizadas por discursos que nem esse do MBL. É um projeto que foi concebido pelo Vini, que é o psicólogo e membro militante da Soberana. E esse projeto tem sido muito bem sucedido. É um dos projetos mais elogiados que a gente fez no coletivo. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram ler mais a respeito. Só pra encerrar isso tudo, eu queria demonstrar a grande hipocrisia do MBL e do Monark. Você tá tomando remédio caralho, né? Tô tomando um Rivotril da vida. Foda, mano. É foda também porque eu sou um político, né? E um político, principalmente no momento de dificuldade, deveria ser uma figura inspiradora, uma figura corajosa, né? Uma figura que reflete as virtudes do seu eleitorado e dos seus ideais e a firmeza e o pulso. E eu sei que não é isso que eu tô passando para as pessoas que me acompanham. Eu sei que não é isso porque... O fato de você não ter desistido passa um pouco isso, né, cara? Porque eu ainda tô abalado com tudo que aconteceu e que tá acontecendo, e com a perspectiva do que vai acontecer. De certa maneira, também me sinto culpado de, nesse momento de dificuldade de moral baixa, não tá sendo um cara que tá puxando mais, que tá sendo mais firme, que tá levantando mais o moral da galera, porque esse é um dos meus papéis, é uma das minhas obrigações. Eu não consigo fingir estar num estado de espírito que eu não tô. Cara, teve muita gente que veio aqui conversar comigo e falou, pô, como que você não se matou? Essa era a minha maior preocupação. Comigo? É. De eu me matar? É. E o pior é que, mano, eu
Eu tô vendo que não era só a sua, cara. Muita gente tava com esse... Era a minha maior preocupação, porque eu fiquei muito mal. Sim. E aí eu, acho que de maneira bem arrogante, pensei, pô, se eu tô mal, o Monark tem a cabeça menos arrumada que a minha, tá pior. Eu tenho poucos amigos, cara. Mas... Desculpa. Você é um deles, cara. Porra, cara. Você é um Nós deles. tamo junto, porra. E ver, cara, o quanto a galera foi escrota com você. E eu sequer poder te defender, porque eu precisava me defender. Você tava num momento frágil pra caralho, né? Eu Foi entendo. muito escroto, cara. Olha como os caras são vítimas do próprio discurso. Até onde me consta, o Monark trabalha com a internet, né? Ele não tava falando que eu sou fraco e não aguento a internet? E aí alguém aí pode argumentar que eu não sei quais são as consequências de defender a legalização de um partido nazista em público. E sim, eu não sei. Essa eu dou pra vocês, eu não sei. E no caso do Kim, dá uma olhada como o Renan trata da situação. O Kim, ele passa por graves problemas envolvendo depressão por conta da morte do pai dele. E ele expôs isso publicamente. Mas ele não expôs, eu vou ter um burnout, aí eu preciso tirar férias. Ele expõe e vai trabalhar. E trabalha. Sacou? E trabalha. Realmente ele não é nenhum dos 100 melhores deputados do Brasil. Mas trabalha. E não tá reclamando de nada. A carga, não sei o quê. Não, ele trabalha. E não fica se vitimizando, fazendo chororô. Lembra que eu falei do ideal de masculinidade? Pro Renan, que é o burguês, sempre bom lembrar, né? O Kim estar sofrendo e não parar é algo a ser admirado. Eu fico imaginando, gente, como que o próprio Kim se sente a respeito disso, tendo a sua saúde mental menosprezada desse jeito. E aparentemente parece que isso é meio comum no MBL. Imagina esse moleque trabalhando aqui. Nossa, Não, ele não aguenta 15 minutos. Nossa, ele não ia... Não, primeira canecada que o Renan jogasse nele. Cadê o não sei o que, seu vagabundo? Pô! Ele já... Mano, esse moleque ia chorar durante uma semana. Não só eles estão fazendo pouco caso da saúde dos outros, como eles estão naturalizando o abuso no trabalho. Olha só que legal. Eu só queria reforçar um ponto aqui. Problemas de saúde mental são, sim, generalizados na nossa sociedade, tá? São muito sérios. E eles acometem mesmo as pessoas que fingem que não estão vendo, que nem o Kim, que nem o Monark. O MBL, gente, sabe que tá errado. O MBL sabe de que lado ele está. Não tentem argumentar contra esses caras. O que eu tô fazendo aqui é analisar o discurso deles. Pra esses caras, se você tá sofrendo de problema de saúde mental, é porque você é fraco. Eu não esperava que eles fossem demonstrar com tanta clareza de que lado que eles estão. Então eu quero dizer o seguinte, todo e qualquer comunista vai sim prestar atenção em questões de saúde do trabalhador mental e física. Os caras do MBL têm que se apegar a esse tipo de coisa porque eles claramente não estão conseguindo combater a gente no campo das ideias. E pode deixar que a gente vai continuar crescendo. E vai continuar incomodando. E vai continuar ocupando esse espaço e cuidando da saúde mental de todos os envolvidos, tá?